Graças a Deus, cá estamos para mais um dia de milagre, um dia de fé, um dia na presença do Senhor. Bom, obrigado, louvor, pela ministração. Bom, ontem, estamos muito felizes porque ontem nós fomos celebrar o aniversário de uma miúda que há 1 ano e 9 meses atrás era impossível ter nascido. Tinha todos os diagnósticos médicos para que a mãe não pudesse gerar essa criança, tinha o risco em função da diabetes tipo 1 da mãe. O médico achou que era loucura essa gestação, mas Deus deu uma palavra, Deus confirmou, e ontem nós comemoramos 1 ano de aniversário da Laurinha, a filha da Gil e do Júnior, e foi uma alegria para o nosso coração poder estar adorando a Deus pelo que Deus fez. Eu não sei se você tem o hábito de orar a Deus pelos seus filhos e agradecer, porque os seus filhos, eles são milagres que Deus confia em nós. Amém? A Bíblia diz que os nossos filhos são herança que o Senhor nos confia para cuidar para Ele. Vai chegar um tempo que você vai ter que pegar o seu filho e falar: aqui está o seu filho, o Senhor. Vai chegar um tempo que você vai ter que pegar o que Deus lhe confiou e entregar nas mãos dele. Você tem a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus confiou. Bom, eu quero começar com uma palavra de hoje chamada a obsessão pelo milagre. Isso aqui tem alcançado os corações de muitas pessoas nos dias de hoje. Elas estão tão obsessivas pelo milagre que elas esquecem daquele que faz o milagre. Elas só querem o milagre, mas nada. Elas só querem a cura, elas só querem a libertação, elas só querem um resultado das suas orações, mas estão despreocupadas em aquele que fez o milagre. E essa obsessão tem nos atrapalhado bastante nos dias de hoje. Porque se Deus ele esquadrinha os nossos corações, e se Ele conhece as palavras que vêm à nossa ponta da língua, antes mesmo, Ele já sondou os nossos pensamentos, Ele sabe a intenção do nosso coração, e Ele percebe quando nós somos, desculpa o que eu vou falar, falsos diante dEle, hipócritas. Esse mecanismo de que eu preciso ter um milagre, nos faz a caminhar por interesse em nós mesmos, não por aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus quer te abençoar. Deus ele quer abençoar a sua casa. Ele quer abençoar a sua família. Mas será que você faz igual o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu orei a Deus 3 vezes pedindo para que Deus remova o espinho da minha carne. Mas Deus não removeu. E Jesus ainda falou assim para ele: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E se Deus falar, sabe aquele pedido de oração que você está fazendo? Se Deus falar: Marcelo, a minha graça te basta. Tudo o que você precisa é estar na minha presença. E você tem que caminhar carregando aquela tua mazela, aquele espinho na carne, aquele problema. Já pensou se Deus fala isso para ti? Nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, na versão Almeida, revista atualizada, que é bem interessante, onde nós vamos estar tratando sobre os 10 leprosos. Muitas vezes nós já fizemos essa leitura, mas eu quero passar com um olhar diferente para este momento. Jesus estava a caminho de Jerusalém, e nessa caminhada ele passa por um povoado, por uma cidade. E perto dessa cidade haviam leprosos. A lepra foi conhecida no Brasil como hanseníase, é isso mesmo? Isso, boa. E quem sabe aqui, sabe que a lepra, antigamente, não se tinha o quê? Cura. A lepra é uma doença que você tem feridas no corpo, seu corpo apodrece, enquanto você ainda está respirando. E naquela época, as pessoas que tinham lepra, elas tinham que se afastar da cidade.
né? Antigamente existiam muito no Brasil e aqui também, chamados leprosários. Leprosários, não é isso? Os médicos me corrigem aqui, acho que é isso mesmo. Onde as pessoas ficavam internadas para serem tratadas da lepra. E a Bíblia cita que todos aqueles que eram contaminados por essa doença, por essa bactéria, tinham que se retirar da cidade e morar isolado num lugar. Então, os leprosos daquela época viviam também em comunidade, um cuidando do outro. Imagine o ambiente sujo, fedorento, de mal-estar, de pessimismo, de doença, de morte entre eles, cuidando um do outro sem saber quem ia morrer primeiro, porque todos estavam condenados àquela determinada doença. Nós temos lepra nos dias de hoje também, mas lepras emocionais. Pessoas cativadas pelas suas emoções, pelas suas opressões, pelos seus traumas, e acabam machucando, acabam ferindo outras pessoas. Só que, ao contrário dos leprosos que se afastavam, essas pessoas habitam entre nós, contaminando e contagiando o coração de muitas outras pessoas. Os leprosos que se isolavam naquele momento, eles não poderiam chegar à cidade para buscar comida, nem tinham força para trabalhar, viviam de doações, sabe-se lá de quem. E Jesus estava chegando perto de um povoado entre Samaria e Galileia, e ele chegando no povoado, os leprosos vieram até ele pedindo um milagre. E se vieram até Jesus pedindo um milagre, é porque sabiam que aquele homem era capaz de fazer um milagre. Que a história de Jesus já havia se espalhado. Você e eu, nós sabemos quem pode fazer milagre na nossa vida. Aí nós encontramos, em certas situações, um leprosário aqui chamado Grupo da Fofoca, que fica ali contaminando e machucando uns aos outros, e pedindo que uns aos outros se tornem felizes, por causa daquele ambiente de fofoca. Aí tem um outro grupo leprosário chamado espírito de divisão. Existe um outro chamado pessimismo. Existe um outro dizendo assim, eu não acredito nessa história. E esses grupos, eles se reúnem porque eles só sabem viver em comunidade. E eles tentam nos atrapalhar. Mas passa entre esses grupos um homem que é capaz de fazer a libertação de tudo, de trazer a cura que nós precisamos. E quando esse homem passa, os 10 leprosos que estavam juntos falam assim, ei, mestre, nós precisamos de um milagre. Coincidência ou não em serem 10 pessoas exatamente, mas foram os 10 pessoas que chegaram perto de Cristo. Vamos ver aqui o versículo 11, por favor. Luiz, do caminho para Jerusalém, Jesus passava por meio da Samaria e da Galileia. 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, aqueles que viviam em comunidade, excluídos da sociedade, que ficaram longe e gritaram, Jesus, mestre, compadeça-nos de nós. Eles estavam vivendo em comunidade, isolados da cidade. Jesus passa e grita, Jesus, compadeça-nos de nós, nos ajude, faça um milagre aqui entre nós. O versículo 14 diz, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles no caminho, fala assim para mim, no caminho, no processo, ao milagre. Perceba que Jesus não tocou neles, porque eles são o quê? Impuros. Jesus não poderia tocar. Perceba que Jesus não fez uma roda, nem derrubou um óleo de unção. Jesus não chamou o louvor. Jesus não fez nada para que aqueles homens fossem curados. Jesus só falou,
vá e se apresente diante ao sacerdote. E por que eles tinham que se apresentar diante do sacerdote? Porque quando uma pessoa tinha os sinais de lepra, elas tinham que ser levadas ao sacerdote. E o sacerdote falava assim: você está com lepra, saia da cidade. E o único que poderia permitir com que essas pessoas voltassem para a cidade era quem? O próprio sacerdote. Por isso que na palavra Jesus falou assim: vai e se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque só o sacerdote poderia falar: você está curado. Podem viver em comunidade novamente. O sacerdote não tinha o poder da cura, mas tinha o poder de reconhecer o milagre. Nós somos da mesma forma, nós não temos poder de cura nenhuma. Então não espere, vindo do homem, principalmente do Marcelo, um poder de cura sobre os seus problemas. Não, a cura, a libertação vem de Jesus Cristo. Que pode, através de uma ministração da boca de um homem, falar: vá que você está curado. Mas não necessariamente é o que esse homem faz que te traz a cura, e sim o que Jesus faz. Jesus não pregou, Jesus só falou, nem deu uma palavra. Jesus só falou: vai, procura. E a palavra diz que foram purificados no caminho, no processo. Muitas vezes a nossa cura, ela vem no processo e na caminhada. Muitas vezes, gente, a nossa cura não vem na hora que nós oramos e impomos as mãos, nem como estamos cantando. A cura muitas vezes vem no caminho, no processo. Então nós botamos a mão sobre a enfermidade e falamos: está arrependido em nome de Jesus. E ficamos procurando aquela doença para ver se ela ainda existe ali. É o processo. A fé, muitas vezes, é um processo de confirmação. Lembra-se? Hebreus 11:1. A fé é o firmamento das coisas que não existem e atrai a existência. O firmamento é você se manter convicto de que eu estou curado, mesmo que não esteja havendo a cura em mim ainda. É no processo, na caminhada. Para alguns, o caminho é curto. Para outros, o caminho é longo. Ah, pastor, por que para mim é tão difícil? Pergunta para Jeová. Eu não tenho essa resposta. Mas o que eu tenho é: se você permanecer, os seus olhos vão ver a cura chegando na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu estou com você para te ajudar na caminhada. Mas nem tudo nós temos respostas. Nem tudo está na Bíblia. Por que Deus permitiu isso acontecer aqui? Por que Deus permitiu isso acontecer lá? Por que um foi imposto a mão e curou, o outro foi imposto a mão e não curou? A resposta está na palavra. Nem tudo nós temos na ponta da língua. Mas eu bem me lembro que há 2 finais de semana eu falei sobre Isaías 59, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: que os nossos pecados fazem com que Deus se afaste de nós, né? Romanos 6:23, 3:26, 3:23, mas Isaías 59, 1, 11 diz que os nossos pecados impedem a manifestação de Deus em nossa vida. Então, muitas vezes, um é curado e o outro não, porque um se apresenta diferente diante de Deus do que o outro. Mas eu não estou aqui para julgar se você carrega essa enfermidade porque você tem pecado ou não tem pecado. Até porque não tem esse poder. Amém? Deus ele vai curar você, Ele vai abrir a porta para você no tempo que Ele tem para você. Mas o que eu quero ressaltar para você é que às vezes nós esperamos que o homem faça pirotecnia para ver a manifestação do milagre. Às vezes nós esperamos que se apresentação diante do pastor e que o pastor dê uma palavra que nunca jamais pegou para que eu possa ser milagre. E Jesus só falou: vai, se apresente um sacerdote. Segue em frente. O milagre é simples, gente. O processo também é. É simples em você permanecer. Agora, tu sabe a tua luta. Tu sabe quantas vezes tu chorou por esse milagre.
Tu sabe quantas vezes tu clamou por esse milagre? Tu sabe quanta dor você sentiu pela libertação desse peso no coração? Mas não faça com que isso se torne uma obsessão pelo milagre. Porque muitas vezes nós não recebemos o milagre porque só queremos o milagre. Só queremos a cura. Depois, vamos embora. Vamos seguir a nossa vida. Olha o versículo 15. Um dos 10, vendo que foi curado, ele viu que foi curado aonde? No caminho. Voltou dando glória a Deus em alta voz. E quando ele chegou perto de Jesus, ele prostou-se com o rosto na terra aos pés de Jesus. Ele adorou o Mestre, agradecendo-lhe, tendo gratidão. E este era o quem? Um samaritano. Samaritano, vocês sabem muito bem que são judeus rejeitados pelos próprios judeus. Por quê? Porque na invasão que eles tiveram dos sírios, se misturaram a diversos povos. Então era um povo que tinha vários deuses dentro das suas terras e os judeus ortodoxos não gostavam deles, rechaçavam eles. Então esse a quem os judeus não gostavam foi o que voltou para agradecer a Deus. Dos 10 leprosos, só o samaritano voltou para agradecer. E como ele voltou para agradecer? Se jogando aos pés de Jesus e adorando Jesus. Gente, Deus tem muito mais do que um milagre para a tua vida. Deus tem muito mais do que uma prosperidade, que uma porta aberta, que um negócio em tuas mãos. Deus tem muito mais do que isso para te dar. Não submeta a Deus aos seus pequenos desejos e suas pequenas ansiedades. Deus é muito maior do que isso. E o que Deus queria é exatamente o que aquele homem fez. Jogasse aos seus pés e adorasse Jesus Cristo. Aquilo é gratidão. É o que muitas vezes nos falta. Gratidão. Nós oramos, pedimos um milagre, somos abençoados, pegamos as nossas coisas e vamos embora. Aí falamos, Deus me curou. Mas cadê você? Estou afastado. Gente, é incompreensível alguém que tenha um milagre na sua vida se tornar afastado daquele que fez. Isso é a maior resposta, que você queria o milagre, não quem fez o milagre na sua vida. E se nós temos esse pensamento, nós temos que voltar os nossos olhos para o altar. Voltar os nossos olhos para adorar, desejar e agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que fez o milagre na sua vida há 20 anos atrás é capaz de fazer novamente nos dias de hoje. Mas para isso você precisa ser devoto a Ele, a um adorador a Ele. E há recompensas. Hebreus capítulo 11, versículo 5 ou 6 diz: não há quem entre na presença dEle e não seja recompensado. Eu preciso estar na presença dEle e ser recompensado. Talvez a recompensa que Ele te dê não é o teu carro do ano, a tua casa maravilhosa, mas vai ser aquele afago, vai ser aquela palavra, vai ser aquela atenção, aquele carinho, aquele momento que só Ele sabe dar para você. Nós precisamos estar na presença dEle. Eu quero ensinar a Sara Cascais uma coisa: busca o teu milagre, mas primeiro busca o seu Senhor. Primeiro adora a Deus. Abre mão do teu milagre pela adoração a Ele. Você é capaz de fazer isso, igreja? É capaz? Você é capaz de falar assim: Senhor, eu renuncio o meu milagre para estar na tua presença? Renuncie. Faça isso. Isso é uma adoração. Renuncie e esteja na presença dEle. Então o versículo 17 diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que estavam curados? Onde estão os 9? Versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vá, e a tua fé te salvou. Aqui nós temos 2 milagres. Aquele homem foi o que, gente?
curado. E agora aquele homem foi salvo. Percebeu os dois momentos? A cura, ela veio a partir de uma enfermidade física. E a salvação veio a partir de uma enfermidade espiritual. A salvação entrou na vida daquele homem. Aquele homem não só pôde glorificar a Deus, porque ele já não é mais excluído da sociedade, ele já não é mais um fofoqueiro, ele já não é mais um divisor, ele já não é mais um pessimista, ele já não é mais um cativo das suas enfermidades. Ele agora é livre e também glorificou a Deus porque ele também foi salvo. E os 9 só ficaram com o milagre. Os 9 só vão se contentar com aquele milagre. Se eu pudesse falar para eles que eles vão adoecer de outra coisa depois. Se eu pudesse falar para eles que vão ter necessidades financeiras, que eles vão passar, e talvez Jesus já não esteja lá para abençoá-los. Por quê? Porque Jesus vai se afastar do falso adorador. É pecado. Nós somos muitas vezes assim. Eu conheço histórias de pessoas que estão na igreja adorando a Deus. Você manda plantar bananeira, ela planta bananeira. Depois que ela consegue o que ela quer, ela já não tem mais tempo para Deus. Pastor, não tem mais tempo. Minha agenda, qualquer motivo que seja. Isso está arrependido em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia uma vez e acham que não precisa reler de novo. Eu já li. Aí você vê um neófito na fé, alguém que chegou na fé na casa de Deus agora, e a pessoa está com sede e fome de Cristo. E ela quer mais. Ela ouve o devocional que está no grupo todas as manhãs. Ela me liga para esclarecer dúvida. Gente, tem gente que ouve o devocional, passa mensagem. Pastor, não entendi. Cara, isso é fantástico para a gente. Porque o nosso chamado é pastorear. E se tem alguém que fala, pastor, eu não entendi, é alguém que está com vontade de aprender. Isso não é incomodar. O incomodar é ter que buscar você depois no meio das drogas, dos vícios, ver seu casamento se separando e não ter feito nada por isso. A resposta do nosso milagre está dentro da palavra que nós estudamos, que nós estamos lendo. E nós estamos aqui por esse milagre, mas nós também estamos aqui por aquele em que nós queremos adorar. Aquele que nós chamamos de Senhor e Salvador. Eu quero que você volte para casa hoje com uma consciência. Há alguém por trás do milagre que você está clamando. Há alguém. Quando meu filho pega um presente nas minhas mãos, sai correndo. E nem sequer fala, papai, obrigado. Não é chato? Quando você chega para dar um presente para essa princesa, ela pega e sai correndo e nem fala obrigado. Às vezes é chato. A gente se sente mal. Será que fulano gostou ou não gostou do presente? É a mesma coisa com Jesus. Apesar de ele conhecer o nosso coração, ele espera a gratidão. Gente, ser grato não é ser inferior. Mas se você tiver que ser inferior para ser grato diante de Jesus, você tem que ser. A Bíblia diz que aqueles que se humilham diante a Deus será exaltado. Se humilhe diante do Senhor, fale para Deus, eu renuncio à paz da minha casa pela tua presença. E Ele vai dar a paz na sua casa e a presença. Eu renuncio o meu desejo de prosperidade para estar na tua presença. Se o que eu estou pedindo venha me afastar da tua presença, remova da minha vida. E Ele vai estar na tua presença e vai te dar prosperidade. É assim que nós temos que fazer. Parar de clamar só pelo nosso umbigo, só pelas nossas necessidades, e buscar o Senhor Jesus Cristo. Ele está sobre a terra buscando os verdadeiros adoradores. E é assim que nós temos que nos prostrar, como aqueles que verdadeiramente querem buscar Ele como o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos entender, deixar de compreender a importância que Ele tem, Senhor. Ele é maior do que o nosso milagre. A obsessão pelo milagre tem nos impedido de enxergar Jesus por trás dele. Antes, pastor,
Eu pedi um milagre no meu curandeiro, no meu pai de santo, no meu pastor. Agora estou aqui, eu vou pedir a Jesus. Jesus não é alguém que sai dando distribuição, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se entristece, ele se alegra, ele tem gemidos inexpressíveis. Ele clama a Deus pela nossa vida, ele intercede o Pai porque nós não sabemos orar. E muitas vezes não recebemos o que pedimos porque não sabemos orar, não sabemos como pedir para Deus. Aí entra o Espírito Santo. Mas como ele vai orar triste? Como ele vai orar se ele conhece o meu caráter e vai falar, se eu abençoar essa pessoa, o dinheiro vai desviar ela da fé, deixa ela aqui comigo. Vou prover o maná, porque só maná que ela sabe sobreviver. Ela não sabe sobreviver sobre o muito. Por quê? Porque não é fiel sobre o pouco. O nosso treinamento, Deus nos treina, gente, das adversidades. Aqui. Se tu não for fiel aqui no pouquinho, Marcelo, sobre muito você não vai ser. Se você não me adorar enquanto você é pequeno, enquanto você não é ninguém, quando você se tornar grande, você também não vai me adorar. Ah, Marcelo, se você não tem tempo para mim, com a sua vida ferrada, sem grana, sem ter tudo que você pede, se eu der tudo o que você pede, você vai sumir da minha presença. E muitas vezes ele segura a nossa bênção, a gente posterga o nosso milagre. Por quê? Porque ele sabe que nós não estamos prontos. O milagre não vem porque nós queremos, ele vem quando nós estamos prontos. Vem quando nós merecemos, ele vem quando nós estamos prontos para receber. Quando nós não estamos, o milagre pode nos desviar da presença dele. Sabe o que acontece? Se Jesus falasse para aqueles 10 leprosos, vem comigo que eu vou dar um milagre para vocês. Eles estariam andando atrás de Jesus até hoje. Mas como Jesus deu, eles foram embora. Eles seguiram. Nós temos que tomar cuidado, gente. A obsessão pelo milagre nos cega em relação àquele que fez. O que é a palavra obsessão? É um pensamento, um desejo ou foco que toma conta da mente de forma intensa e constante. A obsessão faz com que a gente percorra, deseje, lute, brigue e crie confusão em casa e briga pelas pessoas pelo milagre. A obsessão faz com que a gente culpe a Deus porque o milagre não chegou ainda. A obsessão faz com que a gente fale, Deus, tu não estás comigo porque o Senhor não liberou ainda. A obsessão cega-nos e nos faz impedir aquele que está conduzindo todo o milagre. Não é apenas gostar muito, não é apenas querer muito, você tem que clamar muito pelo que você quer. Você tem que insistir pelo que você quer. Mas busque primeiro Ele e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescidas. Sabe, controla o teu ânimo em desejar desenfreadamente por um milagre. E busca a Deus. Vá resolver o seu relacionamento com Ele primeiro, que o milagre vai vir com certeza. Sabe, de forma simples, você pensa nisso todo dia, e, sabe, toda hora você pensa naquilo, você acaba ficando, sabe, obsessivo. Aí você vê uma pessoa do lado prosperando. Gente, eu passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Chegou eu e o irmão na igreja quebrado, ele prosperou, eu fiquei. Nós passamos por isso. Ele prosperou, comprou casa, comprou carro, comprou isso, prosperou, e eu fiquei. E muitas vezes eu falei, por que o Senhor deu para ele e não deu para mim? Hoje eu sei. Permaneço na obra, permaneço no Evangelho, permaneço na missão, mas ele, infelizmente, não. Nós temos o momento certo para receber as coisas de Deus. A graça de Deus é algo impressionante. É um favor que nós não merecemos e Deus nos atribui, mas para isso precisamos permanecer firme. Permanecer firme. Sabe, precisamos nos desligar dessa obsessão por resultado. O mundo de hoje tudo é resultado. Ah, como é que você prova que é bom? Mostra o teu resultado.
Como é que você prova que é o melhor? Mostra o teu resultado. Como é que você prova que Deus está contigo? Mostra o teu resultado. Não, gente, não é assim. Não olhe por esse ponto. Isso é coisa da sabedoria humana, da consciência humana. Mostre a tua adoração. Mostre a tua devoção. Pare, vai ler a palavra, vai buscar a palavra. Na verdade, você não tem que prestar conta da tua vida espiritual para ninguém, só para Jesus. Lembra que ele falou? Fecha a porta do teu quarto. Em secreto, eu vou te abençoar, porque em secreto você está adorando a Deus. Não seja como os pagãos, que ficam ao fundo da igreja, orando em voz alta para que todos ouçam. É a sua vida íntima com Deus, a sua vida relacional com Deus é que vai contar para Ele. É o seu dia a dia. É a tua presença com Ele. Então você precisa focar nele. E se Ele quiser, Ele vai abençoar você. A minha graça te basta, Paulo. E a minha presença vai estar sobre você. Nós precisamos buscar a graça de Jesus. Precisamos buscar o milagre. Uma pessoa que deseja muito o milagre pode ser normal, mas quando isso vira obsessão, ela só busca o milagre. Ela ignora o processo. Ela quer ser curado pela palavra, mas ela não quer ler a palavra. Ela quer que alguém explique para ela. Ela não quer orar, ela quer que alguém ore por ela. Ela não quer jejuar, ela quer pedir que alguém jejue por ela. Ela não quer ler a palavra de Deus e fica, eu não consigo ler, eu não tenho tempo para ler. Me diz aí uma porção da palavra. Ela quer se pegar um pouquinho e achar que aquilo é suficiente. Aquilo não é suficiente. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti todos os dias. Deve ser o teu pensamento. A palavra é como se fosse um alimento. Você toma o pequeno almoço só uma vez? Não. Às vezes tomamos mais de uma vez por dia, né? Não é assim ou não? Eu gosto de reunião de crente, porque reunião de crente sempre tem bolinhos, salgadinhos, docinhos, né? Você almoça em casa, chega na casa de alguém, tem uma coisinha para comer, aí você sai e vai sentar no lugar. Não é isso? Porque nós temos fome, porque nós temos o quê? Sede. Pela palavra é o alimento diário, o pão diário. Eu preciso todo dia me alimentar, todo dia comer, porque se eu todo dia comer da palavra, isso é para quê? É para que você não tenha saciez, não. É para que você possa viver naquele dia saudavelmente. Sabe por que eu desejei fazer o devocional todo dia no grupo? Sabe para quê? Para que você não come essas porcarias que estão oferecendo pela internet. Essas mentiradas. Essas teologias que não se sustentam na palavra. Um monte de gente que não ora, que não jejua, que não lê a palavra pregando sobre ela. Mas apóstolo, Jesus falou assim, aquele que não ajunta, espalha. Então, ao invés de bater nos outros, de reclamar o que os outros estão fazendo, porque eu não estou fazendo, tenho eu que fazer. Então você tem o seu pastor gravando o devocional para que você se alimente de algo naquele dia. Para que você não busque fora de casa aquilo que tem dentro da tua casa. Então você precisa ouvir, você precisa orar todos os dias, você precisa ler a palavra todos os dias. Faça isso naquele devocional, até que você tenha o prazer e a fome de continuar lendo mais do que aquilo. Gente, se todos nós tivermos o coração apaixonado, as nossas necessidades vão ser consequência da nossa adoração. O milagre vai ser consequência da nossa adoração. Quer dizer, não a necessidade. Sabe, Jesus vai nos curar sem pedir. Jesus vai nos prosperar sem nós pedirmos. Ele vai abrir a porta do negócio sem a gente esperar. Ele vai fazer com que uma coisa apareça diante de nós. Eu nem clamei, pastor. Deus me deu um negócio. Ah, pastor, eu nem pedi. Deus abriu uma porta. Ah, pastor, eu não estava nem orando por uma casa e me colocaram uma casa diante de mim. Nós precisamos buscar, adorar. Ele sabe a nossa necessidade. E não só. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz o quê? Pois só eu sei os planos que eu tenho para vós. São
planos de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Então adore Ele e deixa com que Ele nos entregue os seus planos. Os planos dele são melhores do que os nossos. Às vezes nós queremos isso aqui e Ele quer nos dar isso aqui. Às vezes nós queremos, sabe, uma cura e Deus quer nos dar uma dimensão muito maior. Obedeça os planos, siga os planos, busque Ele de todo o seu coração. Faça isso. Eu quero compartilhar também uma história muito triste que muitas vezes nós buscamos. A obsessão por milagre faz com que... Gente, vê se não é gostoso. Como é que você se sente quando Deus ouve a tua oração e faz um milagre na tua vida? Fala para mim. Hã? Feliz? Caramba, Deus me curou, Deus fez abrir a porta. Não é assim? Como é que a gente entra na igreja? Hã? Quase flutuando, né? Levíssimo, todo alegre, se sentindo forte. Tem pessoas que querem isso, porque para elas isso é sinônimo de estarem na presença de Deus. Existem pessoas que querem usufruir do poder de Deus tem e manifestarem os milagres e os sinais e prodígios de Deus para ensoberbecer o seu ego, para inflar o seu espírito. E nós temos uma história do profeta Simão, o mágico, o mágico, em Atos capítulo 8, versículo 1. Naquela época, na perseguição, os discípulos de Jesus se afastaram, se espalharam. E o evangelista Filipe foi para essa região pregar a palavra. Na região da Samaria. Atos 8:1 diz o seguinte: naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Lá no versículo 4 diz: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Aqueles que estavam sendo perseguidos, eles foram espalhados para anunciar a palavra. Agora, pega uma chave aqui comigo. Se eles não tivessem sido espalhados, eles iam alcançar aquelas pessoas para pegar a palavra? Então, talvez Deus possa ter feito assim, ó. Aquela tempestadezinha santa, sabe? Para quê? Para que você seja espalhado e venha anunciar a palavra. E quando você olha para a sua dificuldade, você vai olhar para o vento forte que entra, você vai olhar para a tempestade e vai falar: Deus não está comigo, Deus não está nesse negócio, mas aquela tempestade é para espalhar. E aí o Filipe foi para a região da Samaria pegar a palavra. Aí lá no versículo 9, olha que interessante isso. Morava um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e os havia deixado muitos admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores da Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Então aquele mágico que fazia feitiçaria era reconhecido por todos como um grande homem de Deus. É um homem que se colocava, se fazia ser importante diante da sociedade. E diz assim o versículo 11: eles davam atenção a Simão, porque durante muito tempo ele havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Olha o 12. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados, tanto os homens como as mulheres. Aqui, preste atenção aqui. O próprio Simão, aquele mágico, também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com grandes milagres e maravilhas que fazia.
14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. E quando os dois chegaram, oravam para que a gente da Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre eles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Simão não entendeu nada. Ele queria encontrar Deus, ele queria mais de Deus para se tornar mais poderoso. Por isso que nós vemos muitas pessoas que nunca oraram a Deus falando o nome de Jesus hoje. Porque parece que palestras e eventos profissionais muito respeitosos e muitos bons precisam da palavra para endossar o que eles estão fazendo, para demonstrar que Deus está presente naquele lugar. Para quê? Para se tornarem mais importantes do que os demais, do que os outros. Eu vi uma pessoa, um palestrante, eu não vou citar o nome dessa pessoa, dizendo o seguinte: eu adotei um método da igreja no meu coach. Eu tenho célula com 2 encontros por semana. Aí eu tenho um discipulado que eu chamo do nome X. Eu tenho uma cerimônia de apresentação que é igual ao batizado, porque dá certo. Então ele está pegando o modelo de Jesus, o modelo bíblico, e aplicando na vida das pessoas. E você não está na igreja mais, mas está dentro de uma parte da igreja, achando que você está servindo a Deus, achando que você está vivendo o Evangelho. Doce ilusão. Você foi enganado por uma porção da palavra, por falsos pregadores. Porque para cuidar de uma pessoa, gente, você tem que chorar com ela. Não se cuida de pessoas sem chorar com ela, sem pegar nas mãos, sem olhar nos olhos, sem interceder junto. É difícil. Nós precisamos caminhar juntos uns com os outros. Assim que se cuida de ovelha. Lembra? As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Mas o ato de querer um milagre, nós aceitamos qualquer porcaria que Simão, o mágico, feiticeiros deste mundo estão nos oferecendo. Temos que parar com isso, buscar a leitura da palavra, para que ninguém nos engane. Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus diz que no final do tempo, até os irmãos da fé seriam enganados. Nós somos suscetíveis até sermos enganados por porções de palavras de mestres e de ensinamentos humanos. O que eu quero que você atenta, que as pessoas são enganadas porque percorrem o seu milagre. Opa, tem profeta aqui, tem revelação aqui, eu quero. Ah, tem uma irmãzinha do coque que ora lá, eu quero. Nós andamos muitas vezes assim. Muitas vezes nós só corremos atrás do milagre e esquecemos que aquele Espírito Santo que manifesta o seu poder, a sua graça sobre a vida das pessoas, é um poder que nós não temos controle. Não depende nem das nossas orações. Eu me lembro da história de Cornélio. E a história de um amigo nosso em comum, da Kete, do Luiz, do Nuno, da Fabiana. Cornélio, um centurião romano, estava na sua casa orando a Deus. Ele ajudava os pobres, emprestava sem juros. Ele ajudava os judeus. E ele era um centurião romano. Estava com toda a sua família adorando a Deus na sua casa, sem saber quem era Deus, sem saber o nome dele. O Espírito Santo falou para ele: vá a Jope chamar um homem chamado Pedro,
que Ele vai te dizer quem sou. E aí Pedro foi. Não vou entrar nessa história do Pedro, apesar de ser muito, muito forte. Mas Pedro entra na casa do centurião romano. Ele não podia. O judeu não entrava na casa de um romano. O judeu não entrava na casa de ninguém que não fosse judeu. A tradição naquela época. E quando o Pedro e seus discípulos entraram na casa do centurião romano, ele estava orando e adorando a Deus de todo o seu coração. E Pedro falou: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que Deus me fez vir aqui. Então o centurião romano explicou: estava eu ajudando os pobres, distribuindo comida, emprestando sem juros, e um anjo apareceu de mim e mandou chamar você para que você me apresente quem é Deus. Aquele homem, ele, apesar de ser incrédulo, ele adorava a Deus e precisava de um crédulo apresentar para ele o nome desse Deus que nós sabemos quem é. Nós estamos aqui atrás dele, orando ele. E quando Pedro começou a falar daquele Deus, a Bíblia diz que o ambiente foi tomado pelo Espírito Santo e todos foram batizados. Falaram em línguas, e Pedro não entendeu aquele povo pecador, ímpio, gentil, falando em línguas, adorando a Deus. Nossa, deve ter sido uma atmosfera muito, muito, muito incrível, ao ponto de todos serem batizados. E ali Pedro passou mais uns dias falando sobre Jesus Cristo. Gente, quando Jesus, o Espírito Santo, encontra um ambiente, Ele vai até você, Ele vai mandar buscar quem quer que seja para pregar na tua casa, Ele vai mandar buscar em Jope, no Rio de Janeiro, na Bahia, no São Paulo, no Japão, Ele vai mover o que for necessário, porque aquele ambiente é o que Ele quer que você esteja. Amém? Falta na nossa casa esse ambiente de adoração. Nós temos um ambiente de desejo, de clamor, nós temos um ambiente de murmuração, mas falta um ambiente de adoração. Quando você estiver adorando, Deus vai tomar você. Deus vai tomar você. Ele vai te tomar em suas mãos, ao ponto de você chorar sem entender, rir sem saber porquê, de cantar sem saber a letra de uma música. Ele vai tomar você porque tem um ambiente que Ele quer habitar. Falta esse ambiente em nossas casas. Falta esse ambiente com os nossos filhos. Eu quero que você volte para casa hoje pensando nesse ambiente. Ah, pastor, mas ninguém na minha casa acredita em Jesus. Começa por você. A luz precisa entrar por alguém. Alguém tem que ser a porta onde o evangelho vai entrar. Alguém tem que ser a porta que o milagre vai alcançar naquela casa. E você vai crer que você e sua casa servirão ao Senhor. Mas isso começa a partir de você. Sabe que a guerra, aquele inferno que está dentro do seu lar, do seu negócio, vai parar quando a luz lá estiver. Porque o inimigo ele não consegue se desenvolver se há a presença de Deus. Não há pé de igualdade entre o bem e o mal. Não existe isso, o mal já está derrotado. Então não valoriza o diabo e suas ações. Valoriza o teu Deus. Engrandeça o teu Deus. Não há nada que não esteja debaixo dos seus pés. Não há nada que não esteja debaixo do seu controle. Versículo... Me perdi. 20? Tá, 20. Então Pedro respondeu. Olha aqui. Eu gosto de Pedro por causa disso. Se eu falo isso aqui hoje, rapaz, eu sou excluído da igreja. Olha o que o Pedro falou no versículo Atos 8, 20. Que Deus mande vocês seu dinheiro para o inferno. Olha o que Pedro falou. Pedro não é mole não. Que Deus mande vocês seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se e deixe o seu plano perverso.
e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga, como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Às vezes nós estamos tão impactados com as coisas e que precisa chegar alguém para você e falar: vai dar errado esse teu plano aí. Não é assim que se caminha com Deus. Por isso que muitos homens e muitas mulheres mentem contra a palavra de Deus, inventam profecias, falam no meu CPF, que querem cantar isso, cantar aquilo. Muitos homens querem mostrar que têm poder, porque querem ser importantes. Será que a gente consegue ficar nu diante de Deus, sem se preocupar com a nossa nudez espiritual? Tirar a nossa camisa da soberba, botar o calçado do Evangelho da Paz? Será que a gente consegue se apresentar diante de Deus sem mácula na nossa alma? Uma coisa é Deus olhar para você e falar: cara, ele é fraco, ele ainda não sabe lidar com as suas emoções. Outra coisa é Deus olhar para ele e falar: ele é perverso, ele está querendo o meu poder e não a mim. Ele está querendo um milagre e não a mim. Ele quer prosperar para ter casa, ter carro. Ele não me quer nessa casa e nesse carro. Ele vai checar o teu coração, meu irmão. Eu dei um exemplo disso aqui uma vez, eu vou dar de novo. O irmão morava comigo na minha casa de favor. Um grande irmão. E eu posso falar isso porque o testemunho é meu também. E ele chegou para mim e falou assim: o dia que Deus me der a minha casa, eu vou abrir uma célula. No mesmo mês, Deus deu a casa para ele. E ele falou: agora no dia que Deus mobiliar a minha casa, eu vou abrir uma célula. Eu falei: para com esse negócio, você não vai abrir nunca. Porque até que todos os móveis estejam do jeito que você quer, quanto tempo você vai conseguir? O que eu vou fazer, pastor? Começa a célula sentado ao chão. Você acha que alguém que nasceu na manjedoura está preocupado com castelo para morar, gente? Não está, não. E aí ele anunciou: daqui uma semana é minha célula. Anunciou, convidou as pessoas. Naquela uma semana, os amigos, os irmãos discipulados se mobilizaram. Um deu sofá, um deu cadeira, um deu mesa, um deu geladeira, um deu fogão, um deu máquina de lavar. Ele mobiliou a casa em uma semana, só com as doações, e que os irmãos se mobilizaram para que a célula acontecesse. E agora, esse ano, eles foram ordenados como obreiro na igreja. Às vezes, nós queremos condicionar o nosso serviço a Deus aos nossos resultados. Eu só vou ser dizimista quando a coisa melhorar. Eu só vou ofertar quando eu tiver dinheiro. Eu só vou servir na igreja quando acabar a briga lá em casa. Você não vai servir nunca. Porque talvez a briga esteja a acontecer porque você não está fazendo essas coisas. Talvez a prosperidade não chegou na tua casa porque você não foi fiel no dízimo, na oferta da moedinha que você tem. Você foi fiel o quê? A sua insegurança, a sua incredulidade e a sua dúvida. Eu não quero que você volte para casa não, gente. Desculpa lá. Eu quero que você volte consciente. Forte. Forte ao ponto de se ajudar a pessoa que está sentada do seu lado. Nós precisamos de uns dos outros. Precisamos dar a mão uns para os outros. Eu sei que você sentou perto de quem você gosta de estar. E com certeza você falou alguma coisa para essa pessoa dos seus problemas. E quando essa pessoa passar a ouvir novamente, ela vai te encorajar. Ela não vai permitir que você caia. Ela não vai permitir que você ande para trás. Se você ouviu hoje o devocional de Colossenses capítulo 4,
Apóstolo Paulo escreve cartas à igreja de Colossos para encorajar, animar a igreja na sua caminhada. Dar ânimo é um dom. Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8. Se você tem um dom de animar, anime. Eu não estou falando de palhacinho não, gente. Vamos lá, pé direita, pé esquerda. Não, eu estou falando daquele que não deixa você cair. Que quando suas pernas estão bambas, ele fala, me dá aqui que eu vou te ajudar. Você vai vencer. Ei, essa dor é pequena demais para você, Deus está contigo. Para de olhar para a tua necessidade, para de olhar para o que te falta, olha para quem vai abençoar aquilo que te falta. É assim que eu quero que a igreja de Cascais seja. Uma igreja onde ninguém se sinta só, mesmo sentando no meio das pessoas. Nós não estamos sozinhos aqui, estamos uns com os outros, amém? Estamos uns com os outros. Deus está falando com alguém hoje, gente? Que bom. O princípio é esse: no reino de Deus, a lógica é invertida. No mundo se diz, para ser grande, mande. No reino de Deus, Jesus diz, para ser grande, sirva. A contradição, sirva. Ah, você quer ser o maior? Então sirva. Não é sobre a sua posição, é sobre o seu coração. Não é sobre ser visto, é sobre se entregar. Não é sobre a aprovação dos homens, é sobre a aprovação de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Eu já falei e vou falar para você novamente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Projeta já, por favor, Luiz. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Usa a versão Almeida, faz favor. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Deve estar errado aqui, eu não tenho errado então. Você procura aí para mim. Vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 14. Avança, vamos lá. Viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Quando Jesus ele nos vê com o olhar da compaixão, ele vai nos curar. Quando ele vê que nós estamos adorando a ele, buscando a ele, ele vai trazer a cura para nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação não vem pelas nossas obras, não vem pelo que eu faço, mas é dom de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Eu quero chamar você para estar orando hoje. Orando. Eu quero fazer um desafio para a igreja. E você renunciar à tua maior necessidade em adoração a Ele. Imagine que você, exemplo prático, imagine que você está pegando a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, aqueles problemáticos, e você está botando no altar e fala: eu renuncio por adoração a Ti. Você vai pegar a sua melhor oferta daquilo que você já não tem, você vai colocar diante do altar e vai falar: eu entrego isso porque eu renuncio isso em tuas mãos. Eu não estou pegando palavra de oferta, mas entenda uma coisa. Uma vez eu falei que não podia dizimar porque eu tinha pouco dinheiro, eu tinha 100 euros na conta. E a pessoa falou: você dizimou, Marcelo? Eu falei: não, eu só tenho 100 euros. Tá bom, 10 euros vai mudar alguma coisa? Não vai. Mas os 10 euros diante do altar muda. Por quê? Porque você está rendendo adoração a Ele. O que eu quero que você entenda é que aquilo que você coloca diante do altar é um sinal de rendição e adoração a Deus. Amém? Então fique de pé, vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos dizer para Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é fiel. Vamos entregar para Ele as nossas preocupações, os nossos medos. Também vamos entregar na mão dele, vamos renunciar àquilo que nós desejamos no coração. Sabe, Deus, nós queremos
te apresentar, Pai. Porque sabemos que o milagre não é uma recompensa do nosso desempenho. O milagre é uma manifestação da tua graça. Se fosse por merecimento, Pai, se fosse pelas minhas obras, se fosse pelos atos que eu faço, não seria milagre, seria um pagamento. Também sei, Deus, que o Senhor não responde-nos por mérito, o Senhor nos responde pela sua graça. Ah, Jesus, nós temos tantas coisas para te pedir. Nós temos tantos milagres para te pedir. Nós temos tantos problemas para entregar em tuas mãos. Mas hoje nós queremos fazer diferente, Senhor. Ao invés de clamarmos pelos nossos problemas, ao invés de clamarmos por aquilo que nós desejamos, nós vamos entregar isso em tuas mãos. Nós vamos voltar para casa hoje com a nossa alma leve, com o nosso espírito leve. Porque se o Senhor não cuidar, não resolver e não tiver misericórdia, o mal vai nos derrotar. Então nós já apresentamos para ti, Pai, essa situação que nos incomoda. Começa a falar com Deus. Sabe, apresenta aquele problema que está na sua vida. Apresenta aquele ente querido. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu te entrego todas as minhas preocupações. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu te entrego aquele parente, meu Pai, que está enfermo. Aquela briga que eu tive, aquele perdão que eu não consegui liberar, aquela enfermidade que eu carrego, aquele medo, aquela insegurança, aquela perturbação, eu entrego em tuas mãos. Tua voz me encoraja a prosseguir. E quando tudo diz que não, quando tudo disser que não, ou parece que você não está só, Deus está com você. eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode. Seu barco não vai quebrar, seu barco não vai afundar. Venha em meu favor. A sua família não vai se partir. Os sonhos não serão soterrados. Deus vai realizar o querer dele na sua vida. Entrega para Ele. Desistiu de mim. Entrega para Ele. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Pai, nós repreendemos todo espírito de medo, todo espírito de insegurança, de incredulidade. Você está arrependido em nome de Jesus. Eu não sei se esse espírito tem atuado na tua casa através de uma enfermidade, através de um cansaço, através de uma lepra emocional. Eu não sei se esse espírito tem atuado através de mentiras, através de dúvida, através de grosserias, através de escassez. Mas eu sei que o teu Deus é capaz de mudar essa situação. Ei, tem uma resposta de Deus para você hoje. Deus vai mudar essa situação. Talvez os seus olhos não estejam vendo, talvez você não esteja sentindo, mas você não precisa ver e nem sentir. Você precisa crer. E Deus vai transformar o teu espírito. Ele vai mudar essa situação. Aquilo que era desonra se tornará a honra de Deus na sua vida. Aquilo que era humilhação diante dos homens será o lugar que Deus vai exaltar você. Será a posição que Deus vai colocar. O teu cálice vai transbordar. Em nome de Jesus. Desistiu de mim. Não desista da tua luta. Me sustenta e me faz
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Pai, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes os nossos pecados têm nos afastado de ti. Pai, nós queremos pedir perdão porque muitas vezes os nossos pecados têm impedido o Senhor de agir contra nós, ao nosso favor, contra os pecados, contra as nossas necessidades. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdoa, meu Pai, os momentos que nós fomos vazios diante de ti. Os momentos onde os nossos pensamentos só remeteram de forma obsessiva pelo milagre. E esquecemos que és tu que fazes isso. Então nós queremos te pedir perdão pelos tempos em que andamos afastados da tua palavra, pelo tempo que nos distanciamos dos teus caminhos, pelo tempo que desistimos no meio do processo. Uma palavra foi liberada, mas nós desistimos. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes em que nós olhamos, Pai, para a dificuldade e subjugamos o teu milagre, o teu poder, a tua soberania. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos dias em que nós somos frouxos, fracos e covardes. E queremos te pedir, Pai, que revigore a nossa força no dia de hoje. Não nos deixe voltar para casa fracos, mas que possamos olhar para o nosso desafio e crer no milagre sobrenatural. E tá bom, se o Senhor não curar, a tua graça nos basta. Se tua porta não se abrir, a tua graça nos basta. Se der errado os nossos planos, os teus planos são melhores do que os nossos. Então nós te pedimos, Pai, o que nos importa é a tua presença. Não afaste o teu espírito de nós. Não se afaste de nós. Não nos deixe longe da tua presença, ó Pai. Mas nos mantém firme no teu espírito. Chega de lágrima. Chega de lágrima. O preço que foi pago.